Oba, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu me chamo Matheus Fernandes, assim como ontem, assim como amanhã, assim como provavelmente até o final dos meus dias, se eu não virar um religioso e mudar meu nome para João Francisco. Eu me chamo Matheus Fernandes, sou o seu host, hoje de branco, e aqui ao meu lado... Jovem Júnior, de preto. Estamos aqui, eu e meu amigo Matheus, para mais um Dom Pod, o podcast católico da vida ordinária. E antes de chamar a vinheta, eu queria só agradecer você. Sim, você que faz parte dos mais de 4.000 seguidores no Instagram. Sim, nós temos 4.000 pessoas seguindo lá. Incrível. Gente, pelo amor de Deus, é muita gente. Matheus, tu consegue imaginar na tua cabeça 4.000 pessoas? Não, rapaz, eu não consigo imaginar 3 pessoas mesmo, quanto mais... No Albertão deve caber as 4.000, porque o restante não tem funcionamento, né, no Albertão. É verdade, então não pode tem ser que... cadeira suficiente para todos. Exatamente. Então as 4.000 pessoas que cabem dentro do Albertão hoje, na situação que ele está, são os nossos seguidores. Tá vendo? Isso é um absurdo. E os nossos 1.000 e tantos inscritos aí no YouTube, né? Que as pessoas não estão lá inscritas, pelo amor de Deus. Então, se você é um desses 4.000, bora alinhar pelo menos Instagram e YouTube. Se inscreve aqui no YouTube. Vai ali embaixo, se inscreve, compartilha no grupo da família, no grupo da faculdade. Compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir. Fala que o nosso convidado hoje é sensacional. Que isso, hein? E eu não vou enrolar mais não, Matheus. Produção, toca a vinheta para mais um. Bora! Voltei depois de conferir aqui os requisitos técnicos. Segundo a produção, eu estou falando baixo. Mas eu acho que agora a minha voz está legal, empoderada, potente, encorpada. Hoje conosco, Jovem Júnior, um convidado especialíssimo. Nós temos Vitor Hugo! Salva de palmas! Que é isso, hein? Gente, o Vitor Hugo. Cara, bem-vindo. Bem-vindo ao nosso gigante Dom Pod. Gigante Dom Pod, um estúdio... Falávamos de 4.000 pessoas, cabe todo mundo aqui dentro. Cabe todo mundo. Em oração. Exatamente. O que é o principal, né? Exatamente. Apresentando Vitor Hugo. Vitor Hugo, ele que é marido da Sandriene, é isso? Assim que Sandriene. Ela vai me corrigir agora, que ela tá aqui nos bastidores. Sandriene. Pai... Erra o meu nome. Ele é pai da Maria Cecília, e tá chegando em breve. Advogado previdenciarista. Letra pequena, Brasil. Presidente. O povo tem que entender que eu sou meio cego, né? A gente é meio cego. Ele que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Piauí. Vocês estão pensando que o que respeito, rapaz? Importante, rapaz. E coordenador geral do JAR, Jovens Adoradores do Rei. Mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado, meus irmãos. Eu que agradeço essa acolhida, viu? Aqui eu me sinto em casa. Cadeira que sentou Dom Jacinto, né? Que isso? O nosso diretor espiritual, Padre Fábio. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. A gente possa bater um papo bem legal, né? Sobre principalmente o Senhor. É isso aí. O Vitor que ele tem experiência na rádio. Eu tava curiando no Instagram dele lá. Já tem umas paradas lá, dando entrevista. Tive alguns. Ficava lá todo de terno e mas longe de ser o meu preferido, com certeza será hoje. Que isso? A gente tá com muita moral. Não, pelo amor de Deus. Ei, vocês ouviram? Volta, bota aí, voltar 10 segundos. E ouve de novo o que esse rapaz falou. Pô, por favor, entrevista gente. preferida, porque nós somos os entrevistadores mais católicos. E sobre isso, no Dom Pod, Vitor Hugo, eu espero que você acompanhe o Dom Pod, pelo amor de Deus. Gente, com certeza, bastante. Nós sempre começamos o nosso papo aqui sabendo como que iniciou a história com Deus, né, dos nossos convidados. E como começou a história com Deus do nosso Vitor Hugo aí. Maravilha, maravilha. Gente, eu tenho uma alegria de falar, né, de dizer que... Vamos lá, melhorando aí o som. Vai dar bom. Pronto, agora sim. Era isso? Era isso, só deixar assim. Pronto. Okay. Ajuste técnico, você tá... Porque não, mas você tá estabelecido. Produção, tá certo. Peraí, que vai dar bom. Meu amigo. Agora sim. Alô, som? Gente, eu tenho uma alegria de falar que eu sou
católica. Porque eu nasci num lar católico, certo? Tudo que eu tenho de fé, realmente, eu digo que deve à minha mãe, principalmente, que naturalmente foi educada pela minha avó materna, pelo meu avô paterno, né? Hoje, creio em Deus que estão na casa do Senhor, né? E assim como eu, minha irmã também foi educada nessa fé. E comecei a minha história, né? Nasci realmente num lar católico, eu lembro muito bem, desde novinho, frequentando a catequese, né? Aquela idade que a gente ia sem querer, mas a gente não tinha tanta noção, né? No sábado da tarde. Eu sou natural de Picos, né? Picos, Piauí, embora eu já moro aqui há mais de 10 anos em Teresina, mas sou natural de Picos. Fui batizado, primeira Eucaristia, tudo na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, lá em Picos, famosa catedral. Sim. Né, uma das igrejas mais lindas, não só do Piauí, mas do Brasil. Cara, é bonita mesmo, eu conheço lá. Eu não conheço lá. Já tiveram a oportunidade de conhecer, se não, um dia que vocês tenham, né? E me lembro muito bem que após a primeira Eucaristia, teve aquela fase que muitos católicos, infelizmente, vivem, né? Houve realmente um esvaziamento no sentido da caminhada de fé. Tanto é que a minha crisma já foi realmente já bem jovem mesmo, bem adulto nesse sentido. E lembro muito bem que nesse meio termo entre a minha primeira Eucaristia e a minha crisma, passaram-se muitos e muitos anos, né? Então, infelizmente, é a realidade de muitos católicos de IBGE, né? Famosos católicos. Isso, nascem em um lar católico, vive até um certo momento, participa da caminhada, dos primeiros passos da vida cristã, e depois acaba se afastando da igreja, né? E aí até que realmente eu lembro muito bem, quando eu fiz a minha primeira experiência profunda com a pessoa de Jesus Cristo, foi no grupo da Renovação Carismática Católica. O meu começo de caminhada se deve muito à RCC, mas até de fato eu ter esse meu encontro com Jesus, né, de verdade mesmo, lembro que tanto eu, quanto a minha mãe, quanto a minha irmã, passamos por um momento de protestantismo. Caramba, sabia. Passamos. Não vou dizer Isso antes da... Isso antes de eu, de fato, ter essa experiência realmente, de voltar para a igreja. Renovação. Né? Eu lembro muito bem de um livro que eu certo dia eu li, que fala, né, católicos voltam para casa. Então, antes de eu voltar para casa, eu lembro muito bem que tivemos essas experiências em outras denominações cristãs, mas a gente percebe quando a gente está no outro lado e quando a gente está nesse lado, quando é o lado certo, né? Igrejas que são muito bem fundamentadas na palavra, mas infelizmente são igrejas tristes, né? Que a gente não está querendo gerar polêmica, né? Mas Primeiro corte, Vitor Hugo. Brincadeira. Mas são igrejas tristes porque falta a Eucaristia, gente, né? E lembro muito bem, não chegamos graças a Deus, a ser batizado na igreja protestante, mas lembro quando frequentávamos lá em Picos mesmo, antes de eu até vir morar aqui em Teresina. E me lembro muito bem que uma pessoa teve um papel determinante no nosso retorno para casa, para a igreja católica. Vou embargar um pouco a falar dela, que é a minha avó materna, né? E a nossa história de retorno para a igreja católica se dá muito à minha avó, a Dona Jesus, o nome mesmo já diz, né? Que morava em São Paulo. Eu lembro que ela foi passar um mês de férias lá em Picos, a gente morava em Picos até então. E vendo aquela arrumação de minha mãe indo para a igreja protestante, ela usou essa palavra: minha filha, que arrumação é essa? Você foi batizada na igreja católica, cresceu na igreja católica, e chego aqui e vejo você frequentando caminhos distantes, né? Lembro muito bem que a minha avó deu esse puxão de orelha na minha mãe. E a nossa caminhada de retorno se dá muito também a Nossa Senhora Aparecida, né? Por isso é meu título de Nossa Senhora preferido, porque minha avó materna era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E sei que minha avó rezou muito, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E depois dessa visita da minha avó lá na gente em Picos, né? A gente começou realmente a voltar a frequentar a igreja. E pouco tempo depois as coisas ficaram difíceis lá na nossa cidade e meus pais vieram para Teresina, né? Aí eu já estava aqui, vim um ano antes para poder estudar, terminar o ensino médio, né? Em seguida passei para Direito na Universidade Estadual e aqui já estava.
Sim. E quando minha mãe veio para Teresina, e aí nós tivemos a oportunidade, fomos convidados, a antiga comunidade que a gente orava, a conhecer o grupo de oração, né? E tivemos realmente uma experiência profunda com a pessoa do Espírito Santo. Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu estive diante de Jesus na Eucaristia, não tinha tanto conhecimento realmente do que se tratava ainda, porque, lógico, era muito maturo. Passei por um período de deserto em outras igrejas, conforme nós já falamos, mas foi aquela experiência, né? E lembro que foi aquela experiência de, cara, que lindo, né? Aqueles sentimentos no começo. Talvez você esteja aqui assistindo isso hoje, né? Deus nos chama muito pelo sentimental, no início. Usa das emoções. Porém, não é o que segura a nossa fé, né? A nossa fé, católicos, a gente fala que fé não é sentimento, fé é razão. É real. E Deus realmente nos chama também pela razão. Quanto mais a gente conhece a igreja, quanto mais a gente conhece os sacramentos, vive aquilo, mais apaixonado a gente fica. E lembro muito bem que depois veio o EJC, né, cheguei a realizar o encontro. Isso nós já participávamos do grupo de oração, né? Enfim, estava engateando na fé. Lembro que o meu primeiro batismo no Espírito Santo, fiz o seminário de vida no Espírito Santo. Foram ali realmente dias que foram... Porque quando terminou o seminário, gente, que não viveu ainda, foi algo assim marcante, como foi uma mudança de chave na minha vida. Sim. Então, veja bem, mesmo não tendo aquela experiência toda, ainda estava naquele choque inicial, mas quando o Espírito Santo chama, puxa, realmente quando a gente se abre, de fato, Deus faz. Né? E aí veio o EJC na minha vida, foi uma etapa interessante, foi uma etapa muito importante, aliás, porque solidificou a minha caminhada, né? Tive a oportunidade de conhecer o amor da minha vida. Que bonitinho! Se aí for passar a noite aqui falando, eu sei que não será o suficiente para falar da importância da Sandrine na minha vida, né? Hoje eu tenho 28 anos, quase 29, e eu tenho dificuldade de lembrar da minha vida antes da Sandrine. Que isso, cara? Não, olha só que bonito. Não. O quanto foi marcante, né? Mas assim, olhando a minha história, a minha trajetória da Sandrine... E garantiu a paz dele o resto da semana. Garantiu. Fez a média aí, né? Garantiu. Tá certo aí. Deus foi nos moldando, cara, sabe? Como pessoas, eu como homem, ela como mulher. Foi moldando o nosso relacionamento ao longo dos tempos também. Eram dois jovens, né? Que não tinham tanto conhecimento de fé, por mais que eu já tivesse essa bagagem de ter experimentado a renovação carismática. Mas, realmente, aquela história, né? Um pé na igreja e outro pé ainda um pouco fora. E aí, todo esse amadurecimento de fé, todo esse amadurecimento de casal foi ao longo do nosso relacionamento, né? E é algo que realmente é impossível separar a minha vida como homem, a minha vida de fé, sem lembrar da minha história com a Sandrine. Muito bom. Que é isso, cara? E eu acho que passa muito pela descoberta da tua vocação mesmo, né? A tua vocação, matrimônio, assim como tantas outras vocações aí, né? E aí depois que tu, poxa, aqui, aí as coisas fluíram, né? É onde a gente realmente se encontra. Por isso busquem, meu povo. Bom, cara. Discernimento de vocação. Tá aí. Vai procurar um aconselhamento aí espiritual. Cuida! Descobrimos recentemente que existe uma pastoral Exatamente. voltado pra isso, pra discernimento de vocação, ó. Um pastoral vocacional para discutir. Tem. Existe, Pois cara. tem. Nós descobrimos numa reunião com o Padre Ness, na entrevista com o Padre Ness. Exatamente, não foi reunião Ele coordenava, era o... Agora eu não vou, talvez eu passe aqui uma fake news, mas é mais ou menos assim. Não vou abrir aspas, porque mas é assim. É uma pastoral que até agora é meio que arquidiocesana. Sim. E que está se estruturando para virar pastoral nas paróquias, né? Para ir cada um para os seus núcleos para poder... Aí tem uma galera que assiste as pessoas vocacionadas ao matrimônio, a galera que assiste aos religiosos e tal. É muito bacana, cara. Que bacana. E a gente conversando com ele foi tipo, caraca, isso é muito necessário, pô. Muito necessário. Porque às vezes... preciso. A pessoa demora pra discernir, né? Sim. Tu lembra, Vitor, tipo assim, o que é que Deus te falou ainda nessa caminhada de Deus aí, nessa primeira experiência com Deus? Tu lembra o que ele te falou, assim, que te convenceu, caramba, o meu lugar é de fato na Igreja Católica. Eu tenho algo aqui que Deus me disse que
aqui tá a completude, aqui tá o Vitor inteiro, não só uma parte. Tu tem essa memória Cara, eu lembro, principalmente o consolo que eu encontrava em Deus, certo? Eu lembro muito bem que no começo da nossa caminhada, se dá muito depois que a gente veio morar aqui em Teresina, né? Toda essa minha experiência de fé, de igreja católica, foi exclusivamente aqui em Teresina. Por mais que a gente tenha nascido em Pitts, tenha sido criado lá, tenha participado desses primeiros passos da vida cristã, tudo foi aqui. Eu lembro muito bem as dificuldades que tanto eu quanto a minha família, a gente passou quando chegou aqui. E lembro que em Deus eu encontrava um consolo muito grande, sabe? Um lugar que eu não encontrava em lugar nenhum, né? Então eu vejo que foi um abraço de pai. Não é que tenha sido uma palavra, um sentimento, não, era aquela calmaria, sabe? Aquela paz que Jesus fala no Evangelho, que a paz que eu dou é a paz diferente do mundo. Total, sabe? A paz que o mundo quer, a paz que o mundo tem o entendimento é a ausência de sofrimento. Só que a paz que Deus realmente fala, que Jesus fala, não é a ausência de sofrimento, é do sofrer em paz. E eu tenho certeza que se não fosse Deus na minha caminhada, sequer eu estaria aqui, né? Então foi esse consolo, foi esse abraço de pai que eu senti de Deus, senti da igreja, né? Senti de Nossa Senhora. Eu lembro que bem no comecinho da minha caminhada, Nossa Senhora sempre andou muito comigo. Hoje eu sinto muito São José, depois a gente vai ter a oportunidade de se desenvolver na conversa. Me consagrei recentemente a São José, inclusive, né? Mas eu lembro que no comecinho da minha caminhada, eu lembro muito bem das experiências que eu tive com Nossa Senhora Aparecida, sabe? Eu lembro muito bem também como começou a minha caminhada na igreja. Se deu muito a pastoral da acolhida, certo? Que curioso, bicho. Eu falando de pastoral da acolhida e falando nesse acolhimento de Deus, eu não tinha parado para pensar isso, sabe? Olha Realmente, só. eu tô tendo esse choque com você também, Tipo, né? começou a pensar. Cara, eu sei que assim, a minha vida de comunidade, de igreja, começou na paróquia Nossa Senhora da Vitória, certo? Com o padre Fábio, inclusive, ele era o pároco da época. Eu lembro demais como uma palavra, como um acolhimento de pastor. Quando eu falo isso, ele chora, a gente chora junto. E eu recebi um convite um certo dia para fazer leitura na missa, né? Me tremendo todo, as pernas tremiam. Não tinha a habilidade, o costume de falar em público. E eu sei que quando terminou essa missa, ele falou: meu filho, volte e continue lendo mais vezes. Continue servindo mais vezes. E eu senti um acolhimento inicialmente do Senhor. Senti um acolhimento de Nossa Senhora. Senti um acolhimento do meu pároco da época. E fui acolhido, entrei no serviço pastoral pela pastoral da acolhida, né? Então, tudo tem esse acolhimento do Senhor, sabe? Então, olhar a minha trajetória e falar de misericórdia, sabe? É isso que Deus realmente quer com cada um de nós. Então, independentemente do que você esteja frequentando, de onde você está indo, tem um lugar que é seu, que está guardado para você, que é na casa do Senhor, né? É um livro que eu faço menção muitas e muitas vezes quando estou até pregando, palestrando, que esse livro, Católicos Voltem para Casa. Sim. Que é isso. Muitos, infelizmente, são batizados, né? Saem da igreja, mas que há um lugar ali esperando de volta, né? É como se a gente tivesse um GPS no coração, como se Deus plantasse um GPS e a gente se distancia, né? Mas tem algo que sempre chama. E só a gente voltando para a igreja que a gente, de fato, se Descobre. Cara, é muito doido porque enquanto o Vitor tava falando, ele tava narrando meu dia, né? Ele tava narrando todo o meu dia, porque tava tudo se encaixando aqui. Inclusive, eu vou fazer questão de enviar esse episódio pra um cliente meu. Foi lá na gráfica. muito bom. E a gente conversando e tal, e ele falando que ele tá frequentando hoje uma igreja protestante, né? Ele se batizou na igreja católica, fez a primeira Eucaristia, e aí hoje frequenta uma igreja protestante há quase um mês. Isso ele me contando hoje, né? Tá chegando em um mês que ele tá lá frequentando, porque foi onde ele disse que se encontrou mais acolhido. E aí eu tava convidando ele a conhecer um pouco mais sobre a fé católica, né? E a gente ficou trocando experiência ali, ele falando sobre como que era, e eu falando sobre um pouco da igreja católica. E aí ele ficou bem curioso, tudo, inclusive marcamos ali, vamos conversar mais, tal, não sei o quê. Marcar de conversar mais sobre. E aí tudo que ele tava falando tava se encaixando, né? É pra ele. Vou mandar pra ele. E aí, outra coisa também. Hoje eu tô editando alguns vídeos do Padre Laércio, né? Um amigo nosso.
que todo dia ele coloca o evangelho no YouTube. E aí todo dia eu edito. E aí ele manda pra mim o áudio, eu faço ali a edição, tudo, e coloco uma imagem, né, como capa. E aí hoje ele mandou e ele sempre coloca uma palavra na capa. E a palavra de hoje era misericórdia, no caso do evangelho de amanhã, né? Era misericórdia. E aí ele falando comigo, e aí ele diz, eu perguntei, padre, e a palavra de amanhã? Ele vai ser misericórdia. No que ele falou, o cliente seguinte que entrou me entregou uma imagem de Jesus misericordioso para plastificar. Nossa, Jesus misericórdia. Eu até falei pra ela, e a gente ficou rindo e tal, aquela que curioso e tal. Tudo se encaixando. E agora vem falar da misericórdia. E não o suficiente. Como Deus fala, né? Deus fala A mesma coisa. Falar em misericórdia, falar em acolhimento. Eu Exatamente. falei que assim, a minha primeira experiência de pastoral, foi inclusive a primeira pastoral que eu tive a oportunidade de coordenar também, né? De serviço, foi a pastoral da acolhida. Mas eu lembro que realmente o meu primeiro, quando eu pisei meus pés na paróquia Nossa Senhora da Vitória, foi através do texto dos homens, certo? Se falando em acolhida, eu lembrei aqui agora. E lembro que eu participei desse dia, isso acho que era mais de 10 anos. E um irmão, inclusive, quando terminou o texto, foi até mim, que hoje é o diácono Wellington, né? Ele foi até mim e falou, olha, hoje já é uma festa no céu para você estar aqui. Caraca, que massa. Cara, e vai muito do acolhimento, da misericórdia que a gente está falando. Você que vai assistir esse podcast, esse episódio, acho que o senhor quer falar muito para você sobre isso. Viu o cliente do Jovem? Inclusive, não deixa de ser um puxão de orelha até pra nós católicos mesmo, né? Cara, exato. Eu ia levantar essa bola. Vai, conclui que eu Porque nós, como católicos, vou falar e falo pra você que tá em casa também, a gente é muito chato. Tá. Nós somos muito chatos. Cara, a gente vê hoje, né? Pelo amor de Deus, não estou aqui criticando, mas só um puxãozinho de orelha. As nossas igrejas, elas chato, mas tem ficado muito chato, cara. As pessoas não se importam mais com as outras. Não existe mais acolhimento. Eu ouvi recentemente o Ítalo Marcílio falando sobre a falta mesmo de comunicação das pessoas. Pessoa do convívio diário, a pessoa que toda missa você vê aquela pessoa e aí você quer ter um tratamento com a pessoa igual ao tratamento que você tem com um frentista, que você chega num posto, bota gasolina, vai embora, ok. Você não tá nem aí pra realidade da pessoa, para o que ela tá vivendo. Você não dá um pingo de importância. Às vezes um oi. Não é nem um oi, às vezes que é do interior ainda, né? Então que a gente volte a se importar, porque essa acolhida, ela evangeliza. E de fato, deixa eu ver se você falando isso, me recordo de uma coisa ainda mais grave, né? Eu estou quase concluindo o curso de início da palavra, né? Já celebro a palavra nas comunidades da minha área paroquial, e falando desse problema de acolhimento, sabe, que a gente vê em muitos lugares, na igreja católica a gente tem essa dificuldade em acolher, né? E mais do que dificuldade de acolher, é a dificuldade de entender realmente o valor, né, da própria igreja, da própria palavra. Por que eu digo isso? Um certo dia, em um desses cursos que eu estava participando, o palestrante, né, dando a palestra, falou que um certo dia ele foi celebrar em uma comunidade e ao chegar lá na porta da igreja, o próprio pessoal que estava para acolher uma espécie de pastoral da acolhida dessa comunidade, o pessoal ia chegando e ele falando, olha, hoje não é missa, hoje é só celebração da palavra. Você fica se você quiser, sabe? Então, é muito triste, sabe? De fato, nada se compara à Santa Eucaristia, nada se compara à missa. Mas o principal objetivo da celebração da palavra é unir a comunidade. Tem lugares aí que tem missa uma vez no ano. A gente não precisa nem ir tão longe. Aqui tem lugares aqui em Teresina que tem a oportunidade de ter uma missa uma vez por mês, ou então só na festa do padroeiro, sabe? Então, há uma carência muito grande de compreender realmente a igreja em si, as suas celebrações e dificuldade de acolher. Então, é um puxão de orelha para nós, para mim, para vocês, para o pessoal que está em casa, saber acolher mais. Não é fácil, sabe? Não é fácil, de fato, a gente acolher, porém é necessário. Infelizmente, nossos irmãos protestantes, nisso, eles têm uma grande vantagem, né, em saber acolher. Né? Então é algo que a gente tem que cultivar realmente. Pra chegar na igreja, do nada. Bem-vindo. Só porque você veio, cara, já é. Cara, e assim, pensando sobre isso, eu fico pensando no qual estratégia usar, né? Porque já tem um tempo que já tem passado pela minha cabeça sobre isso, né? Do porquê que às vezes é mais fácil você se sentir parte da igreja num grupo muito específico do que, por exemplo, você sentir parte da igreja na sua paróquia.
Não sei se vocês estão conseguindo entender, sabe? sim. E aí eu fico pensando, pô, por que será, né? A primeira coisa que me passou pela minha cabeça é que o público da paróquia, ele tem um leque muito grande. Então você tem jovens, você tem outros idosos. E às vezes tem uma lacuna aí, né? Tem os bem jovens e tem os bem idosos. Essa galera que vai fazendo essa ponte e tal, elas são mais gato-pingada, assim, né? E o que eu penso que acontece nas igrejas protestantes, que eu não sei, mas pode ser um caminho, pode ser uma resposta, é que eles organizam melhor esses setores, né? Tipo, os jovens, ali as famílias, os adultos solteiros, os mais idosos e tal. E ali eles conseguem levar uma linguagem, porque como é sola escritura, né? Você consegue ali adaptar a interpretação de um texto bíblico exclusivamente para aquele público. E aí, de fato, você vai se sentir acolhido. Não tem como. Porque você vai e pega qualquer texto bíblico que seja E adapta. e você consegue passar uma mensagem para aquele grupo específico. Que não tem conhecimento nenhum, que não tem embasamento nenhum. Exato. E aquilo ali, de alguma forma, Deus vai tocar, porque é aquilo que a gente tá falando. Deus usa dos sentimentos para fazer, né? E logo a gente é muito carente, né? E a gente é muito carente, mano. E aí, ainda falando desse negócio do acolhimento, quando a gente fez, no começo do ano, a gente aqui do Dom Pod participou de um sínodo digital, né? De alguns influenciadores Legal. e tal. E aí lá, não sei se no teu grupo eles falaram sobre isso. Aliás, acho que tinha uma pergunta sobre isso. Que levantaram essa bola na igreja. Olha, às vezes o que pega no pé na hora de evangelizar é que chega um novato na igreja, chega uma pessoa nova na igreja e às vezes ninguém nem sabe o nome, onde é que ela mora e tal. E no outro lugar a galera já chega, me passa teu contato, tua conta bancária. Não, brincadeira. Mas tem uma, né? É interessante. Mas enfim, falando desse processo de evangelização, Vitor. O processo ele entende. Processo de Ei, evangelização. Olha os links aí. Assim funciona. Mas aí, tu sai de uma realidade de ser acolhido a se sentir parte de tal maneira que você passa a ser um servo. Então ali, aí aparece o Já, né? Como é que chegou, como é que o Vitor chegou no Já, como é que o Já chegou no Vitor? Ótimo. Como é que foi essa história aí? Cara, eu lembro que eu recebi 3 convites pra entrar no Já. Só no terceiro eu aceitei. Eu lembro que foi no ano que eu fiz a JC ainda, em 2015. O primeiro convite, se não me engano, veio do Bruno. Primeiro de todos foi a Sandrine, certo? Já foi pescadora já. Eu acho que rolava interesse aí. Já tava de olho no Foi um gato. convite que era contínuo, certo? Veio primeiro, depois veio o convite do Bruno, veio o convite da Mari, também são servos, né? Mas o da Sandrine realmente foi o mais... Por que será que você jogou? Por que será que foi, mano? Mais E insistente. foi o primeiro convite para ir ao Já, né? Então eu lembro que no primeiro Já, que a gente foi na paróquia de São João, né? Lá no bairro de São João. Sim, conheço. E eu lembro que em um momento da adoração o pregador, acho que foi até o Gustavo que estava conduzindo no dia, convidou para fazer uma procissão de joelhos, né? Durante a própria nave da igreja, né? E nessa foi eu e a Sandrine de joelhos. Então a gente estava nem namorando ainda, sabe? Deus desde o início realmente colocou muito essa vocação em nós, né? Tanto em mim quanto ela no sentido da vocação, lógico que a gente foi descobrindo isso ao longo dos tempos. Mas eu lembro que foi esse primeiro Já, né? E logo fui indo aos demais e sempre me mostrando muito ativo ao serviço na própria paróquia, né? E me chamaram para, de fato, fazer parte da missão em si, né? Ainda na época, eu lembro que tinha muita confusão para saber o que era o Já. Era uma pastoral, era um movimento, era um grupo, qual é a paróquia de vocês? Um aglomerado. A gente passou por um processo muito grande, né? Muito até complexo mesmo, para se entender, primeiramente, o que a gente é. Né? E lembro que realmente surgiu com esses convites da Sandrine e, lógico, aliado também a minha... O pessoal via eu servindo na paróquia, né? Poxa, acho que dá para trazer para servir no Já também.
né? Então, foi muito aliado a essa questão do meu próprio serviço. De fato, Deus me chamou muito pelo serviço, cara. A gente fala muito que a igreja tem dificuldade em acolher, o que é verdade, mas também eu vejo que muitas pessoas, a grande maioria, também colocam empecilhos em ser acolhido, né? Cara, chega pessoas na nossa realidade que querem qualquer coisinha para sair da igreja, né? A igreja é isso, é aquilo. Então, eu sei que eu também me permiti a ser acolhido, né? Então, você está falando para o povo que a gente é afinal. Então, incluindo aqui. Permita-se, né? Se permite ser acolhido, sabe? Então, eu vejo que realmente foi muito isso. Muito bom, muito bom. E aí, de participar do Já, como é que tá organizado? Agora tu falou que foi um processo de entendimento. Sim. Esse processo já, uma das coisas que eu acho muito legal, cara. E assim, até uma invejinha boa, se é que isso existe. Mas é a questão da direção espiritual, mano. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu lembro porque fiquei mais próximo de vocês, na verdade, num retiro que a gente foi servir, né? Sim. Foi 2019, aquele ano? 2018? Foi um retiro antes da pandemia, 2020. Já. 2020 já? Foi no sítio do Padre Newton? Que quebrou as cordas lá no violão. Mano, que retiro. Aquele retiro foi massa. Eu tô louco. Mas eu lembro, cara, uma das coisas assim, que me impactou de primeiro foi chegar lá e a primeira pregação, o primeiro momento foi com o padre Fábio, inclusive, né? E eu achei muito legal essa questão da direção espiritual. Primeiro porque eu também não conhecia o padre Fábio e ali eu vi que era um cara muito inteligente, muito conhecedor da história da igreja e tal. E aí eu vi, os caras estão em mãos seguras para entender o que pode ser isso aqui, né? O que pode ser. Então, de lá para cá, Vitor, vocês já chegaram a um consenso, entendendo na igreja qual é o lugar do Já? Sim. Como é que tá organizado hoje? O que vocês fazem? Ótimo, sim. Antes de responder a tua pergunta de forma mais objetiva, eu gosto de dizer que Deus sempre agiu com muita misericórdia, sabe, com o Já, né? Desde 2013, sempre Deus colocava pessoas muito importantes na nossa caminhada. Tudo começou com o Gustavo, né? Depois apareceu no nosso caminho o próprio Frei Fábio, que também chegou a ser nosso diretor espiritual. O primeiro diretor foi o Padre Evandro, né, que na época era do São Cristóvão. E aí depois veio o Frei Fábio, o irmão Danilo, cara, também tem um papel fundamental na nossa história. Durante muitos momentos foi realmente um grande acompanhador espiritual com a gente. O Geração Aleluia, que Deus colocou em nosso caminho também, fizeram aquele retiro conosco, que foi algo, cara, extraordinário, né? Como a gente precisava, aquele retiro, daquele batismo, aquelas cordas do violão. Cara, foi muito louco. Enfim, Deus sempre agiu com muita misericórdia com a gente. Eu me lembro bem que em cada retiro, realmente, a gente tinha uma motivação específica. Primeiro teve o retiro da gente de fato ter a decisão, né, de realmente querer ser ou não Já, mesmo a gente sem saber ainda o que era, né, mas em querer ser Já, né. Teve depois o retiro do permanecer. E quanto ao que nós somos hoje, eu lembro que realmente tem muito a ver com o nosso direcionamento espiritual, o próprio Padre Fábio vem fazendo com a gente, e em um dos nossos momentos de oração, em muita partilha, lógico, também com o próprio Padre nos abrindo os olhos, muitas vezes, nós temos a certeza objetiva que nós não somos pastorais, nós não somos grupos, não somos movimentos, não somos comunidade, certo? Nunca seremos, porque esse não é o carisma do Já. Nós somos uma missão, sabe? Nós somos uma missão apostólica. O Padre Fábio gosta de usar muito esse termo específico, missão apostólica. O que faziam os apóstolos? Iam apresentar Jesus nas diversas comunidades, né? O que o Já faz? Apresenta Jesus Eucarístico. Então, é um apostolado. Eu gosto de dizer que o Já está vivendo um momento que eu nunca vi durante esse período todo de tempo, que é uma busca muito grande dos servos pela santidade. Eu gosto eu defendo os meus meninos, defendo os servos do Já, porque eu vejo as pelejas, né? Porque eu passei por esse processo. Aliás, nós passamos essa busca pela santidade, esse processo a nossa vida toda, né? Mas a gente vive uma realidade hoje de servos apaixonados pela Eucaristia, de servos que vivem a missa diária, sabe? Que tentam pelo menos viver a missa diária. A gente vê esse despertar muito grande, que a gente tem que buscar a santidade, né? Mas que, lógico, tem as dificuldades. Hoje
se comparado com anos anteriores, nós temos um número de servos bem menor, porque a própria missão peneira. Sim. Sabe? Então, quem não compra realmente a ideia, quem não compra essa busca que o Senhor cobra de nós, está ficando para trás. Né? Então, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Né? E a gente fica muito triste pelas pessoas que ficam durante o caminho. Mas a gente sabe muito bem que é uma peneira não por Deus não querer essas pessoas lá, mas é porque nós também temos dessa oportunidade de fato de buscar realmente o que Deus quer de nós, né? Deus é muito educado, bate nas nossas portas, né? E eu sou testemunha, sabe, dessa busca pela santidade. Eu não sei o que seria da minha vida sem o Já. O Já realmente é o meu céu aqui na terra, é onde eu me sinto útil, é onde eu me sinto conduzindo, me sinto sendo conduzido por Deus, né? É onde realmente Deus dá dons para os servos, e é importante a gente entender isso, que de nada vale os dons, né? De cantar, de ser bons comunicadores como vocês, de serem pregadores. Não, de nada adianta o dom se não for confirmado pela comunidade. Né? Um certo dia eu li um livro que falava que o dom em si só, ele não é inerente, por exemplo, o dom da pregação. Não basta ser um bom orador, não precisa nem ser um orador para ser um bom pregador. Não precisa ser altamente técnico para ser um bom músico. Né? Primeiro tem que haver o dom, mas também tem que haver a abertura dessa pessoa para o dom. E quem confirma o dom, cara, isso não é a comunidade. É estarmos juntos ali, servindo, né? Devolvendo ao Senhor o que Deus nos dá de graça. Sabe? Então eu vejo que hoje nós realmente estamos nessa caminhada, né? Em busca do céu. Tá bom? Eu vejo isso de forma muito bem desenhada, com muitos desafios, com muitas dificuldades. Nós estamos ainda saindo de um pós-pandemia que, de fato, foi duro para a gente fazer adoração online, adoração remota. Sei que vocês também passaram por isso, né? Sim. Mas eu vejo uma geração eucarística muito grande, interessante. O Dom já sempre falava muito isso. Vocês são prova disso nos encontros que nós tivemos, né? Sim. Mas eu vejo que Deus tem algo muito reservado para Teresina, para a nossa realidade, né? Que depende do Já, depende do Geração Aleluia, das várias manifestações de adoração, né? De missão que nós temos aqui. E que a gente possa realmente comprar essa briga, né? Comprar essa briga para que a gente possa continuar aí firmes e fortes nessa missão. Eu e a Thaís, a gente saiu com um casal de amigos, né? E a gente tava partilhando sobre caminhada mesmo, caminhada e tal. E a gente conversando, né? Falando que, cara, só quem de fato tá tentando o processo de viver a santidade todo dia, o processo de você conseguir, não é nem conseguir, mas se permitir ser moldado por Deus, sabe? É que consegue ser amoroso com quem tá no mesmo processo, sabe? Porque a galera que não comprou a briga da santidade em si, é a primeira que aponta, é a primeira que grita, é a primeira que esperneia, sabe? A galera que tá tentando, que tá tirando na carne, tentando, penando, quem já chorou por causa das coisas de Deus mesmo, e não por causa do seu eguinho ali e tal. Essas pessoas entendem. Essas pessoas entendem a briga, sabe? E se torna até uma provação ainda maior para os que ficam no grupo. Eu acho que é comparar muito com um fardo. Né? Quando a gente está com um fardo sozinho, de fato a gente sente um peso maior. Quando a gente divide esse fardo com pessoas que querem dividir conosco a missão, o fardo, tudo se torna mais leve. Né? Mas é na aprovação. A aprovação, de fato, ela ensina, a aprovação santifica. E isso faz parte da nossa carreira de cristão. De fato, nada é fácil. Eu sou testemunha de que as provações realmente me ensinam muito até hoje, e que é algo que sempre vai existir. Né? Mas que a gente também aprenda a, de fato, comprar essa briga com os irmãos que estão do lado. Às vezes, nossos irmãos, no primeiro sofrimento, desistem. Né? Justamente porque não tem essa abertura de se permitir também ser acompanhado. Sabe? Então, isso é em todo lugar. Sempre vai existir, sempre existiu e sempre vai existir, porque a decisão é nossa. A decisão é nossa, não tem como a gente obrigar ninguém a nada. Exatamente. Muito menos a ser santo. Porque até a gente sofre na Então. Se Ave Maria. Coloca nos comentários. Coloca aí. Você que está na caminhada, eu sei que você que está acompanhando, não pode você é um desses que nós estamos falando, que está comprando a briga. Diz aí, quantas vezes você já chorou por causa das coisas de Deus? Mas é isso, cara. E aí,
indo da missão pro trabalho. Tipo, aqui aí é onde a gente gosta de explorar. Né? Tio Maico, essa é pra você. Agora vamos falar da vida profissional, falar da vida pessoal. Ah, vai criar vergonha na tua... Sim, falando da vida profissional, né? O direito previdenciário. Como é que é essa realidade, cara? Como é que é vivenciar ali o direito? Porque a gente sabe que hoje em dia uma das coisas mais difíceis que tem é a gente viver a nossa fé dentro do nosso trabalho, né? Não que é uma das coisas mais difíceis, é muito fácil você não viver a sua fé dentro do seu ambiente de trabalho, né? Como que o Vitor Hugo vive, né? Como é que você vive hoje essa realidade, né? Eu sou o cara, sou advogado previdenciário católico. Cara, na verdade eu tenho uma oportunidade muito grande de buscar a santidade através do meu trabalho, sabe? Através da advocacia. É um ramo que me motiva muito, né? Me obriga a, de fato, eu ter valores cristãos. Por exemplo, a advocacia previdenciária, imagino que vocês ainda vão perguntar mais o que é o direito previdenciário, né? Sim. É o ramo do direito que trata sobre as relações entre o segurado, entre o cidadão e a Previdência Social, né? Sim. Com o INSS. Então, se a pessoa procura o INSS, ela está necessitando de algum benefício. A pessoa que está incapacitada para o trabalho, está com uma certa doença, né? Que não tem condições de trabalhar, vai atrás do INSS para ter algum benefício, né? É a mãe que teve um parto, ou então teve um aborto não criminoso, certo? Que procura um salário de maternidade. Então, está sempre muito ligado o direito previdenciário, a advocacia previdenciária, com esse estado de necessidade, sabe? Então, me dá uma oportunidade muito grande de eu fazer o bem, certo? De buscar um benefício para, muitas vezes, trazer um prato de comida para dentro de uma casa de uma pessoa que está sem condições, né? Que me faz ter muita paciência ao mesmo tempo. Porque até os meus ganhos financeiros, até o retorno, o meu pão de cada dia, depende muito de paciência, que é um valor cristão que ninguém é santo sem paciência, sabe? Porque as pessoas que me procuram para me contratar, na maioria das vezes, são pessoas pobres, que sequer têm o que comer, né? Às vezes é um trabalhador rural que planta para comer. Então, como é que eu vou cobrar, como é que eu vou fazer uma fixação de honorários iniciais para começar um trabalho que não tem mal de comer? Né? Então, ao mesmo tempo, eu compro uma briga para o meu cliente de primeiro ter meios para ele realmente viver, e ele recebendo, ele tendo meios para viver, pagar o meu pão de cada dia, que são os meus honorários. Então, eu gosto de dizer que o meu trabalho me santifica muito. Aliás, eu digo que todos os trabalhos santificam. Lógico, uns mais que os outros, mas todo trabalho santifica, a depender da forma como você enxerga o seu trabalho, certo? Vocês, como publicitários, tantas e tantas pessoas têm a oportunidade de ter uma nova visão sobre um determinado ramo, sobre esse trabalho que vocês fazem de forma excepcional, que é o Locast, né? A advocacia me dá essa oportunidade, de fato, também de fazer o bem, de ter paciência. Às vezes você está num caixa de um supermercado, né? Talvez não parou para pensar isso, mas talvez a forma como você trata uma pessoa, um sorriso que você dá para uma pessoa, talvez ela não tenha essa oportunidade na casa dela. Então, todas as oportunidades realmente de trabalho santificam, né? Porque o trabalho em si é um meio que Deus usa para santificar. Deus trabalhou, gente. A palavra de Deus diz que no 7º dia Deus descansou, ou seja, ao criar o mundo, Deus estava trabalhando, né? Não dá para a gente viver só na oração. Me lembro, em uma das cartas de São Paulo, não me recordo qual comunidade foi, que o povo tão em chamas, vivendo, né, a alegria da fé, só queria rezar. Só que Paulo foi chamado para resolver um certo conflito, o pessoal não queria mais trabalhar, só queria rezar, né? Ou seja, tinha que trabalhar até para poder repartir os bens para a comunidade, né? Tem uma frase de São Jerônimo muito forte, não lembro exatamente os termos, mas que diz que trabalhe enquanto pode, para o diabo não ter como lhe tentar. É uma coisa assim, né? Porque até para o diabo lhe tentar, você vai estar ocupado. Aliás, se ocupe trabalhando, que até o diabo desiste, mais ou menos nesses termos, né? Então, o trabalho nos santifica, gente. Lógico, repito, uns mais do que os outros, né? Mas é uma oportunidade que todo mundo tem de se santificar. É o maior exemplo que eu quero deixar para minha filha, né? Para os meus filhos. É o valor da fé e do trabalho.
Esses são valores que, de fato, realmente nos ensinam muito. Exatamente. E quando eu tava lembrando, tô falando lá atrás da acolhida e o quanto a acolhida é essencial, né, na tua área, e especificamente com o público, né, que tu trabalha. Falo porque eu vejo muitas essas realidades. A minha gráfica é uma gráfica de bairro, né? Então, desde que eu iniciei ali com a gráfica, eu tive que me adaptar a uma forma de tratar o meu público, né? A gente vê que é um público muitas vezes ferido pela própria realidade social que vive, né? Sim. Até a forma, a Suene falava aqui sobre o serviço social, né? Ter ensinado ela, e foi o que cativou ela para a área dela, a forma como um assistente trata qualquer público, né? De saber lidar com qualquer tipo de público. Aquele que vai entender de uma forma como você fala, você se adaptar àquela realidade, né? E eu imagino que para a tua área é bem próximo do que eu enxergo lá, do que a Suene falou aqui. Exato. De você realmente tocar em feridas da realidade ali da pessoa. Exato. E em último, né? Então, às vezes, no último, você exercer realmente a sua profissão, às vezes como advogado, como designer, como um assistente social. A gente trabalha muito com pessoas com doenças graves, né? Em especial neoplasia maligna, câncer, né? E, assim, eu olhando aquela realidade, Deus me obriga, de fato, a eu cultivar a minha humildade, de reconhecer, poxa, o meu irmão está do meu lado, está passando por isso, para mostrar pra gente que, de fato, a gente é muito limitado, nós seres humanos, né? Um dia nós estamos aqui bons, né? Estamos bem, mas não sabemos o dia de amanhã, sabe? E que nos implica em ter uma certa consciência sobre o dia de amanhã, né? Do que fazer para me tratar, para me cuidar melhor, né? Para ser uma pessoa melhor. Então, eu amo a minha profissão. É impossível eu deixar de amar algo que mudou a minha vida, mudou a realidade da minha família, que é a minha advocacia, sabe? Mas ver realmente Deus agindo através da minha profissão, e repito, você também que está em casa, a sua profissão, se você parar para pensar, Deus te chama à santidade através da tua profissão também. Eu não sei qual a tua área de atuação, você que está aqui acompanhando, mas Deus te chama para acolher, né? Como o próprio Jovem falou na própria gráfica dele, chega pessoas ali querendo algo que aparentemente pode ser simples, né? Mas que se não tiver a acolhida de amor do Jovem, vai espantar a pessoa. Então são realmente realidades que a gente parando para refletir, para pensar, o trabalho é muito amplo, né? Filosoficamente, a gente for falar de trabalho, todo esforço humano destinado a produzir, né? Mas a gente não pode ter um olhar totalmente só mudando, ou ligado à produtividade material. Mas o que o trabalho realmente faz na minha vida, sabe? O que é que eu, através do meu trabalho, posso estar fazendo na vida do outro. O Dom Jacinto falava sobre isso, né? Quando ele veio, ele disse isso pra gente, de que Deus nos chama a ser santos onde a gente está trabalhando, né? A uns ele chama para o sacerdócio, a outros ele chama para os mosteiros, e pra gente que é leigo, na trincheira ali do dia a dia, na rotina, na vida ordinária. E tu falava sobre as cartas de São Paulo, né? Eu não sabia a profissão de São Paulo. E recentemente, eu lendo a liturgia e tal, de boa e tal, não sei o quê. Aí, passado lá, e Paulo precisou viajar, não sei das coisas. Aí eu também não vou lembrar do mapa. Mas, enfim, era muita viagem, era uma aposta. O cara viajava demais. Mas aí ele falava, não sei o que, ele teve que viajar e foi abrigado na casa de um casal. E para se manter, Paulo fabricava tendas. Olha que negócio maluco. Ele lá, tipo assim, passou um tempo fazendo apostolado, passou um tempo pregando. Teve que sair da cidade pela perseguição. E durante esse tempo, como ele estava sendo recebido pelo casal, para não ficar como um mendigo na casa, ele trabalhava fabricando tendas. Automaticamente a minha cabeça, onde é que ele comprava a lona? O que tem a ver, cara? Sabe? Mano, as coisas absurdas, assim, ó. Realmente, velho. É super importante pensar só. Nada a ver. Nada a ver. Como é que... Enfim. E aí, como é massa... E aí a gente falar sobre a sola escritura, ou como é interessante a gente ter também aliado à tradição. Na tradição católica, lá no Velho Testamento, a tenda, ela é entendida como lugar de encontro com Deus. Então, se liga no link agora. Se liga que esse link é massa.
Lá no começo, tipo, a galera fabricava tendas eram especificamente feitas pra morar ou pra você ter um encontro com Deus, né? Naquela passagem lá que fala que e Moisés, e Deus se entretinha com Moisés e tal, era dentro de uma tenda. Então Paulo, no trabalho de apóstolo dele, apresentava, e no trabalho material era o local que ele se encontrava. Cara, Tá ligado no quanto que isso é... Entende? cara. É a realidade presente ali. Ele fazia tenda mesmo. Mas esse significado profético, essa amplitude de sentido que é incrível, cara. E aí você olha, e São José Maria Escrivá fala sobre isso, né? Cara, Deus quer levantar santo, e sobretudo no nosso tempo, agora, né? Ele quer os santos que estão vivendo no mundo. Sim. Então, tipo, daqui a 100 anos, se Deus quiser, né? Vão ser as nossas histórias que vão estar sendo contadas, entendeu? Amém. Assim como, tipo, por exemplo, as histórias de santo como São João Maria Vianney, São José Maria Escrivá, os pais de Santa Terezinha, inspiram pessoas a ser santas. Então, tipo, lá na frente os nossos filhos vão estar com a tela, vivendo os hologramas da vida, tipo, Dizendo. caramba, como é que o pessoal conseguia ser santo? Ah, era que nem o Joveci. Que imprimia e as bíblias eram impressas. Eles tinham uma ferramenta estranha chamada WhatsApp. Que antiquado. Primitivo. Primitivo. É muito louco, cara. Esse negócio de você tá instalado, né? E eu não conhecia essa frase do negócio de você se ocupar. E é o que eu tô tentando fazer, mano. É muito difícil. É muito difícil você se manter. Cara, chegar pra tentar o cara. Não, peraí. Peraí que Só um minutinho, eu tenho que deixa eu entregar essa arte aqui. É muito difícil. É muito difícil, porque esta bênção e esta armadilha que tá aqui presente é um negócio que toda hora Isso é fato. desafia a nossa atenção, desafia o nosso tá presente numa realidade não virtual, mas na realidade da realidade mesmo. Eu digo sem medo de errar, assim, porque eu já disse isso pra ele algumas vezes, mas vou dizer mais uma vez só pra encher a sua boca. Vai. Mas tem algumas pessoas que eu me inspiro na vida, né? Uma delas é o Divida aqui, o podcast com ela, que é um dos caras que eu vejo e sei que mais trabalha no mundo. E, tipo assim, não é um trabalho, tipo, de estar ocupado, porque, enfim, trabalhar todo mundo tá ocupado, Sim. né? Eventualmente. Mas é o cara que, de fato, tá sempre ocupado servindo alguém. E aí é uma diferença que linka com aquilo que tu tava falando sobre... E eu, conversando com a Thaís uma vez, a gente falava sobre o quanto que alguém que tem uma caminhada de oração tem uma visão diferente sobre o mundo mesmo, né? E aí tu falava sobre a questão de se santificar e de trabalhar as virtudes, a humildade. E, cara, de fato, quem tem essa caminhada com Deus dificilmente vai passar na vida aleatório, né? Exato, Matheus. De você olhar e lembrar da liturgia quando você tá com a resposta na ponta da língua, de dizer pra pessoa ali ou tal, e lembrar de um evangelho, lembrar da liturgia, lembrar da homilia do padre de domingo. E aquilo muda o teu olhar sobre o mundo. Muda o teu olhar sobre a realidade. Você consegue se dobrar, né? Tipo, mano, isso aqui tá sendo muito eu vou me dobrar bem aqui porque eu preciso oferecer algo melhor. Que não é meu. Isso é muito louco, cara. É um desafio. É um desafio. Tanto, cara. Desafio. Nessas experiências de trabalho, Vitor, tu consegue lembrar de algum episódio que possa partilhar com a gente? Claro, porque eu imagino que sejam realidades muito particulares e privadas, né? Mas num desses episódios de trabalho que tu olhou e consegue ver a providência de Deus, uma palavra meditada um tempo atrás e que, rapaz, isso aqui... fazendo assim eu vou fazer como manda a cartilha, mas fazendo assim eu vou fazer como manda o evangelho. E deu bom no final das contas. Cara, eu tenho vários, a Sandrinha sorriu. Inclusive, fala sem medo, porque aqui tá só a gente aqui, ó. Ninguém acompanha esse negócio aqui. Gente, só tá a gente aqui. Eu tenho vários, pra falar a verdade, mas um me marca muito, né? Eu lembro bem de uma certa demanda, de uma certa causa, né? Que inclusive era de um senhorzinho realmente portado de câncer, até já faleceu.
né? É lá no começo na minha própria carreira. E eu lembro que, assim, eu tentando ver uma tese para poder torná-lo segurar a Previdência, né? Porque assim, quando a gente fala de Previdência Social, está sempre ligado com uma obrigação de contribuir. Certo? Então, às vezes as pessoas têm uma falsa compreensão de basta estar doente, vou receber um auxílio, né? Basta completar 65 anos, vou ter uma aposentadoria. Não, tem que ter realmente uma vida contributiva, certo? E eu me lembro muito bem de um caso que era o senhorzinho, ele tinha um câncer de mama. Ou câncer de mama, olha lá. Do nada o senhorzinho com a teta, o bonézinho dele lá no mamão. Abriu a camisa aqui do nada. Meu Deus, Então, sabe que eu tô Vitor, tentando fazer isso? Tinha um câncer de garganta e ele estava muito tempo sem contribuir, né? Foi mal, gente. Desculpa botar essa imagem na imaginação de vocês. Mas é porque é o negócio do macaquinho jogando. Vai. Que tristeza. E ele estava muito tempo sem contribuir para a Previdência, gente, né? Só que na época que ele contribuía, ele já estava doente. Naturalmente já tinha como pedir o benefício, não pediu na época. Enfim, me deu esse estralo que eu sei que não foi de mim, sabe? Ou seja, tem certas situações na minha advocacia que eu olho assim, que eu vejo em meio ao que fazer, em dúvidas, e vem um estralo, poxa, é desse jeito que eu tenho que fazer. Tá? Eu não acredito em sorte, certo? Perdão, quem acredita, por onde eu passo palestrando, dando aula, falando, eu não acredito. Eu acredito em providência de Deus, que Deus tem tudo na hora que Ele quer, na hora como deve ser, e em competência, certo? São as duas palavras que eu uso, competência e providência, né? E que não adianta só estudar, por exemplo. Tinha um certo fundamento teórico, mas que eu só lembrei mesmo, poxa Deus, é isso, obrigado, né? Então, assim, até mesmo para me dar eventuais soluções para determinados processos. Então, eu gosto de dizer que protegido por Deus e guiado pelo Espírito Santo. Isso quando eu posto isso no Instagram. Porque são coisas que a gente tem que realmente pedir a Deus. Às vezes a gente está num determinado problema no trabalho, a gente não sabe o que fazer, não sabe que solução tomar. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus que de fato Ele ilumina, se for para a nossa salvação, lógico, né? Mas que são muitas que eu vejo muito o agir de Deus realmente na minha vida. Eu vou dar um testemunho, principalmente para você, para Thaís, se estão prestes a casar, né? Com fé em Deus. Imagino que estejam com uma certa dificuldade na lista de convidados, porque é o que dá maior, né? Mas enfim, eu sei que nós estávamos no meio do nosso casamento, em outubro, né? E precisando realmente de dinheiro para terminar de concluir os compromissos, né? Tudo que a gente queria. E eu sei que veio uma demanda, uma causa que era para eu receber o dinheiro em 2024, cara. Pois saiu tudo no mês de outubro, a gente quitou nossos compromissos que a gente tinha para quitar. Então, por onde eu ando, eu falo, cara, Deus providencia, porque Deus quer as famílias, Deus ama as famílias. Então, Deus usou do meu trabalho para conseguir o que faltava. Né? Então, foi algo assim extraordinário, não tem explicação. Certas situações era para receber, no ano passado eu recebi tudo, de fato, prestes ao casamento. Né? Então, isso é testemunho de fé. E Deus faz, né? Então do nada a gente já tá indo pro matrimônio aqui, Deus vai conduzir. Tá tudo junto, tá tudo interligado. Mas se realmente alguém esteja assistindo com esse receio, com esse medo, Deus faz, gente. Deus faz. Então aqui é só um exemplo de quanto Deus realmente age e que a gente esteja atento. Né? Esteja atento. Não foi coincidência o juiz sentenciar o processo naquele mês, né? Porque tem uma ordem cronológica, os processos mais antigos são julgados antes, certo? Então, foi algo que realmente Deus fez demais, cara. Deus fez muito assim, que eu não sei... O juiz nem sabe que Deus usou ele. Obrigado, juiz, que eu não sei nem seu nome. Mas obrigado, você que sentenciou. Exato. As paradas. Aqui estamos hoje. Olha aí, tá vendo? Maria Cecília. Ó, deu certo o casamento, se você... Porque tinha outra opção também, né? Vai casar, tem 2 CPF. Suja um e vive com o outro. Tudo na vida é criatividade. É estratégia. Suja um, casa, aí
aí vive com o outro. É, e depois... Não é dois? Vai resolvendo. Oh, meu Eu chamo o Deus. Vitor Hugo, ele resolve com meus advogados. É isso. Mas assim, outro ponto, outra visão, né? E aí, volta a falar, porque também são realidades que eu vi, não sei se vocês já viveram. Mas tem aqueles momentos também que aparecem umas oportunidades que não é coisa de Deus, né? Sim. Que chega, que o cara tem a opção de você fazer, né? Ali, determinado serviço e financeiramente ser bom pra gente. Sim. Mas não dá, sabe? Porque vai contra os nossos princípios. Já aconteceu ou já chegou algo? Um cara que tinha amputado a perna... ele mesmo num serró? Não, eu falando da minha advocacia, graças a Deus, Deus me blinda muito, sabe, disso. Mas em outros lugares que eu já trabalhei, de fato apareceram, sim, né, certas proposições, certas situações, mas que realmente Deus me blindou, cara, sabe? Porque propostas sempre aparecem, né? Isso em toda a área. Lógico que o direito está muito, muito ligado com o bem e o mal em uma grande proximidade, né? Você tem aqui a oportunidade de fazer o mal, de falsificar alguma peça, algum documento, alguma coisa do tipo. Graças a Deus eu tenho uma mente tranquila quanto a isso, né? Mas que realmente aparecem sim. Muito louco. Toda a minha experiência com direito, o Jovem vai compartilhar comigo, é de Suits, a série. Não sei se você já assistiu, todo mundo que faz direito advogado diz assim, é muito mentiroso aquele negócio. É muito mentiroso. Todo mundo quer... A Santina ainda assiste mais do que eu, pra você ter ideia, né? Porque eu vi, cara, toda mentira é essa. Cara, assiste aqui, que conversa é essa? A gente em casa assistindo, que massa esse cara. Tem um lance e tal, bom na série, né? Rapaz, é impressionante. Toda vez que eu chego... Os meus amigos advogados, esse é o único assunto que eu tenho pra falar, porque eu sou uma completa anta no âmbito jurídico da coisa. Então eu chego, cara, tem uma série muito massa. Aí os caras já ficam, fala. Aí eu, Suits, os caras, meu irmão, fala de série. Aí eu, poxa, e é tão legal. Os caras bom é a Peppa, os caras preferem, pô, assistir. Mas enfim, falando desse negócio da ignorância a respeito do universo jurídico, porque, cara, existe ali uma liturgia, existe uma linguagem, existe é quase que um universo mesmo à parte, bem específico, né? E assim, pro cidadão civil, às vezes o cara não sabe nem como buscar essas coisas. Não tenho nem terno. Às vezes a primeira... eu preciso de terno. Então, tipo assim, às vezes o cara... Quando fala o termo advogado, ele já imagina, cara, eu não tenho como bancar isso, eu não tenho acesso a esse tipo de profissão. Pergunta, Vitor, o que um cidadão civil, o que um cidadão comum, assim, com conhecimento básico, precisa entender sobre o direito previdenciário para que ele saiba, pelo menos, como dar os primeiros passos? Tipo assim, caramba, isso aqui assiste à minha necessidade. Mas quais os primeiros passos dessa pessoa? Que excelente, meu irmão. Viu que nível esse podcast. O quê? Arrasta pra cima. Você vai que a gente ensina a fazer uma pergunta de vergonha. Matheus, eu gosto de falar, né, Matheus, o pessoal de casa, que o direito previdenciário em si, ele é uma área do direito que ela é muito acessível para toda a sociedade, certo? Todo mundo tem que se preocupar com a parte previdenciária. Nem todo mundo precisa se preocupar com a parte criminal. Espero que vocês não se preocupem com isso, né? Se você fé em precisar de Deus. um advogado criminalista, é porque... O negócio tá meio sério. Primeiro que você não tá nem nesse podcast. Só o cara na cadeia. O besteiro eu tô assim. Agora, na advocacia previdenciária em si, mais cedo ou mais tarde, eu digo que você deve precisar, sabe? Porque principalmente após... novembro de 2019, nós tivemos uma grande reforma da Previdência, sem falar termos técnicos, mas a aposentadoria cada vez mais se tornou necessária ser planejada, né? Então, nós somos muito novos, aqui talvez a gente não tenha essa preocupação e, na idade, saber que a gente não vai ter mais condições de trabalhar, né? Vai precisar de um certo benefício previdenciário. Então, antes o direito previdenciário estava muito ligado à necessidade de pedir um benefício, certo? De resolver uma certa demanda. Hoje não, hoje se torna cada vez mais necessário a gente planejar nossa aposentadoria.
saber com quanto eu devo contribuir para lá na frente ter uma renda legal de se aposentar, né? Então, são situações aí que tem que ter essa preocupação, né? Na advocacia previdenciária, eu gosto de dizer que tem muitos bons advogados, né? Muitos bons advogados mesmo sob o ponto de vista humano, né? É lógico, cada profissão tem aqueles que realmente são delicados, mas que, em regra geral, é uma advocacia que cobra honorários mais no resultado, porque sabe que as pessoas não têm como pagar, né? Então, se alguém precisar de um respectivo benefício, ela pode, inclusive, ir sozinha no INSS. Olha só. Pode realmente requerer o benefício, salário maternidade, uma aposentadoria, um auxílio, mas realmente se torna mais difícil hoje, porque o INSS sai de uma realidade que ele quer zerar as filas de atendimento presencial. Manda tudo lá pra minha gráfica. Exatamente, manda tudo para a house, porque é algo muito remoto. Todos os pedidos hoje são feitos de forma remota, né? No entanto, é uma estrutura precária do INSS, né? Falta servidor, às vezes as pessoas procuram o INSS acidentados, tem que passar por uma perícia para saber se realmente a pessoa está sem condições de trabalhar, e é uma estrutura que médicos não têm uma certa paciência de olhar como deve, porque tem uma vasta quantidade de pessoas aguardando. Então, resumindo, a pessoa pode procurar o INSS sozinho, só que hoje se torna praticamente impossível sozinho conseguir um benefício sem um devido acompanhamento. Então, precisa realmente ir de um advogado, né? Mas que é uma preocupação que tem que ser para todo mundo. Eu gosto de dizer que o direito do trabalho, o direito previdenciário tem que ser uma preocupação de todo mundo, né? Quem é que não quer deixar de ser lesado no trabalho, de saber se está trabalhando demais, se está recebendo de menos, né? Da mesma forma, é o direito previdenciário, que é um direito que é da nossa necessidade. Um dia, uma mulher com fé em Deus, a mulher vai ter um filho, vai precisar de salário de maternidade, né? Se vier a acontecer os infortúnios da vida, um acidente, não vou poder trabalhar, como é que eu vou viver? Aí é onde entra, de fato, o INSS para pagar o benefício. Então, de fato, é algo que é muito necessário, essa estrutura social do direito previdenciário. É muito louco, porque assim, eu lembro que quando eu estava no colégio, eu me perguntava por que algumas disciplinas não existiam. Uma delas era a educação financeira e a outra era sobre a questão do direito do trabalho. Direito do trabalho. E aí, falando sobre isso com inclusive meu compadre João, né? Tu acha que eles vão colocar, né? Pois é, né, cara? Eles não porque, querem que a gente... Não parece que a gente é preparado pra vida. Sim. Tipo, munido das informações básicas pra gente encarar a vida. E a gente falava nessa conversa que a gente falava sobre as disciplinas que a gente achava que devia ter e que não tinham, e ele levantou essa bola da Previdência, né? Só que a gente tinha 16 anos, a gente não sabia de nada, né? Professor, vai embora. E aí a gente falava, tipo, cara, o que se entendia era a pública e privada, né? A Previdência pública e a Previdência privada. E ele defendia a previdência privada no decorrer da vida, você vai contribuindo pouquinho. E só que eu não entendia nada, absolutamente nada. Existe uma diferença, assim, pro cidadão civil. Vamos lá, falando pra galera aqui da nossa idade. Certo. O que convém pra gente se preocupar no que diz respeito à previdência? Claro que as duas têm vantagens e desvantagens. Sim, o que tu pode elencar pra gente que tá nessa... Legal. Assim, a previdência, de fato, tem a previdência pública e a previdência privada. A previdência pública ela é compulsória, ou seja, se você trabalha, você obrigatoriamente tem que contribuir. Certo? Quem é um trabalhador empregado, ele tem descontado no seu contra-cheque, por exemplo. Contribuição lá do INSS, né? Você que é contribuinte individual, você que é autônomo, tem que todo mês tirar o pagamento da sua linha para poder pagar. Então, não é nem que tem como escolher previdência pública, né? Porque ela realmente é compulsória, ela é obrigatória. Mas é muito legal se quem tiver a oportunidade de fazer uma previdência privada, os bancos fornecem isso. O que a gente pensa de previdência, gente? Um seguro. Um seguro, certo? Uma proteção, né? Tanto é que a própria previdência pública, por exemplo, ela vai dar a sua mão quando acontecem certos fatos geradores, a gente chama isso. Por exemplo, o fato gerador do salário de maternidade. Quando a mulher fica gestante, fica sem condição de trabalhar, certo? Então vai ter a previdência para poder pagar o benefício. A pessoa está doente, está incapacitada para o trabalho,
Se ele cumprir os requisitos, ele recebe da Previdência o benefício previdenciário. Qual é o fato gerador da pensão por morte? É a morte do segurado, né? Para deixar seus dependentes com o benefício de uma pensão. Então, a Previdência Pública ela está ligada a essa parte compulsória. Mas a privada, a gente tem a opção de fazer essa poupança, né? Vamos pensar a Previdência Privada como uma grande poupança. E os bancos fazem isso. Tem previdências privadas que é R$20, que é R$30 por mês. E aí você faz um planejamento ali, por exemplo, de receber em 2050. Já está tudo atualizado. Né? Então é algo interessante, de fato, para pessoas novas como a gente, né? Fazer essa proteção, essa poupança. Né? Até porque a previdência privada, o que a gente deposita, o que a gente contribui, volta para a gente. Dentro de um determinado momento a gente pode resgatar. Já a previdência pública, não. Por exemplo, algo muito triste. Já me deparei com muitas realidades no meu escritório de a pessoa falecer e não deixar a pensão por morte. Certo? Por exemplo, que a previdência pública não necessariamente ela está vinculada em te devolver o que você contribuiu. Um exemplo, o princípio que baseia a Previdência Pública é o princípio da solidariedade. Pensa comigo a Previdência Pública como uma grande poupança, né? Vai as contribuições de todo mundo para lá, então vai para lá meu dinheiro, mas é de todo mundo, certo? Sim. Então, no momento do óbito, a pessoa que estava contribuindo, estava trabalhando, ela tem que, de fato, estar contribuindo para o INSS, ou então, se parou de contribuir, ainda está dentro do período de graça, que a gente chama, que é o período que a pessoa não está contribuindo, mas ainda está protegida. Então, pensa comigo, um cidadão que trabalhou a vida toda durante 30 anos, certo? Contribuindo, ele nos últimos 2 anos faleceu, ficou sem trabalhar e faleceu. Tem um cliente desse no meu escritório, na pandemia, contraiu o Covid e por sequelas morreu. Passou 30 anos durante a vida dele contribuindo. Nos últimos 2 anos, a pessoa, quando para de contribuir, ela fica até 1 ano ainda protegida ao INSS. Né? Se tiver em condição de desemprego, ganha mais 1 ano, certo? Se tiver contribuído mais de 120 contribuições durante a vida, ganha mais 1 ano. Ou seja, resumindo, a pessoa pode ficar até 3 anos no máximo sem contribuir. Né? Esse meu cliente, essa pessoa que procurou o escritório, não se tornou cliente porque não tinha direito à família, ele faleceu quando não estava mais protegido, certo? Então, nesse caso, a dependente, que era a esposa com 2 filhos pequenos, não tiveram direito ao benefício. Caramba. Certo? Por outro lado, às vezes, por exemplo, já chegou no meu escritório também, certo motoboy com poucos dias de carteira assinada nunca deu R$1 para o INSS, né? Inventou de, num certo dia de trabalho, levantar o pneu da moto, caiu, quebrou a perna. Procurou o INSS e recebeu o benefício, sem dar R$1. Caramba. Por causa do princípio da solidariedade, certo? Então, não necessariamente, você pode perguntar, Vitor, mas isso é muito injusto. Aí a gente entra em uma outra discussão, né? Mas são as regras da Previdência Pública, né? no nosso país. Então a dica faça sua poupança, porque se eu falar para você não contribuir para a Previdência Pública, eu vou estar condenando outras pessoas de alguma forma, né? Cometendo um crime, né? Deixar de contribuir. Então, contribua para a Previdência Pública, mas também faça sua poupançazinha, tenha essa oportunidade. Porque, de fato, a organização é muito complexa. A galera pensa que também organizar uma sociedade é, tipo, fácil, entendeu? Eu já fui do time que achou que as coisas eram fáceis. Eu acho que quando eu tinha 16 anos, eu achava que... No dia da aula... não é possível que as pessoas não sabem como é que acaba com o aquecimento global. É só dar saco de papel, macho. E resolve. É bem mais complexo quando a gente tá no meio. Quando a gente entende que, assim, se a gente tirar daqui, descobre aqui, se a gente colocar ali, não sei o quê... Cara, muito louco. Mas aí puxando outra aba aqui, deixa eu ver se puxar a aba final. Tu falou, eu fiquei curioso, que tu se consagrou a São José agora. Sim. A gente sabe que São José é um modelo de trabalho, fala muito sobre isso e tal. E é bem mais popular a consagração a Nossa Senhora, né? O que é a consagração a São José? Como é que faz e, como é que tu chegou nele? Eu fico feliz em ter a oportunidade de falar sobre isso, porque, de fato, os homens precisam conhecer São José. As pessoas precisam conhecer São José.
falar da consagração a São José, primeiramente, nas primeiras aulas, a gente estudando, a gente vê isso, né? São José não quer nada para ele. Pelo contrário, São José, quando a gente se consagra a São José, a gente fica mais próximo a Nossa Senhora e a Jesus, né? Então, do mesmo modo que há uma distância infinitamente entre Nossa Senhora e Jesus, há também entre São José e Nossa Senhora. Ninguém amou tanto Nossa Senhora como São José. Ninguém foi tão apaixonado por Nossa Senhora como São José, sabe? Ninguém foi tão apaixonado pela família como São José. Então, falar da consagração de São José é, antes de mais nada, querer estar mais próximo a Jesus e a Nossa Senhora, sabe? Então, pensa comigo. São José a vida toda, cara, cuidou de Jesus e de Nossa Senhora. Adoração perpétua. Adoração perpétua. Tanto é que, em uma das aulas, estudando, fala que São José foi o primeiro adorador da história. Né? São José foi responsável por organizar a primeira procissão da história, quando fugiu com Nossa Senhora do deserto, sabe? Só levando Jesus no seu ventre. Então, é muito parecido com a consagração Nossa Senhora, né? São 33 dias de preparação. Eu fiz a consagração baseada no livro do Padre Donald, né? E tem algumas poucas diferenças, por exemplo, não precisa nenhum tipo de sinal, né? Igual normalmente a consagração Nossa Senhora precisa. Usar um martelo. Usar um martelo aqui na lateral. E um saco de prego. Eu pessoalmente não recebi um chamado de São José. Sabe? Quando começou, não sei se vocês chegaram a assistir um documentário que teve São José. Eu não assisti, cara. Ontem eu tava procurando em todos os lugares como que eu conseguia. Quase que eu perguntava pra inteligência artificial onde evitar sites criminosos pra assistir o filme. Olha, eu falando pro advogado, Deus. O advogado aqui fala de virtude do nada. Então, tudo começou ali, é um livro que ele fala muito assim, conhecidamente mesmo, reconhecido pela igreja, tem uma única aparição de São José, né? E aí se baseia muito na própria tradição, nas próprias visões dos santos, dos místicos, né? E aí tudo começou ali, né? Tipo, senti um amor tão grande, amor preciso, falando para a Sandrinha, né? Senti um amor muito grande por São José. E aí foi meu primeiro estralo. Dias depois, o Ícaro e a Larissa, né, são servos do Já também, nossos compadres, inclusive foram padrinhos do nosso casamento, foram nos visitar e levaram uma imagem assim, a Sagrada Família, né, da Árvore da Vida, que é São José e Nossa Senhora, Senhor de Jesus no braço, né. E ali eu já fiquei, São José, tem alguma coisa. E aí eu sei que um casal de amigos nossos, muito próximo também, um amigo meu que é advogado, viajou, né, pra passear com a namorada dele. E eu sei que quando voltaram, trouxeram um presente e falaram, olha, lembramos do Vitor, quando eu abro a imagenzinha de São José, né? E aí, dias depois, eu recebi o convite do Padre Fábio para ser um dos Joséis lá na paróquia dele. Lá na paróquia eles têm o costume de... a cada noite tem um José, um homenageado, para, enfim, essas coisas. E eu recebi esse convite para ser um dos Joséis, né? E aí, um certo dia, na missa diária, eu venho buscando realmente aí, viver a Eucaristia de forma diária, mesmo na minha correria. Então, eu digo para você que quando a gente quer, a gente se organiza, a gente consegue, a gente dá um jeito. Eu não tenho rotina, cara, o meu trabalho me exige muito, agora com cargo na UAB como presidente, então é uma loucura. Mas eu programo o meu dia com base realmente no horário da missa, né? De fato, eu cheguei numa missa diária na paróquia de Dores e veio uma senhorazinha com um panfletinho e estava escrito, você quer se consagrar a São José? Aí eu, cara, aí fica... na cara, você eu sou muito racional, né? Eu quero muito entender as coisas, eu sou muito ligado de forma... Não queria fazer por fazer só com base na emoção. Então eu queria, de fato, fazer porque realmente, de forma racional, eu entendo que aquilo, de fato, deve ser feito, né? E aí veio esse convite de todas as letras, né, de São José, perguntando se eu queria me consagrar a ele. Então, fiz essa consagração, tanto eu quanto o Bruno, que é servo do Já também, que é músico. No dia 1º de maio, nos consagramos, né, a São José. E São José tem inúmeros títulos. São José terror dos demônios, né, São José pai adotivo de Jesus, São José operário. Então, é muito bacana mesmo, vale a pena. Em outra oportunidade, a gente pode conversar mais exclusivamente sobre isso. Mas que eu fiz muito pedindo a São José essa virtude de ser um bom homem, né, de um bom pai de família, que me dê forças,
São José tem um dos títulos que me toca muito, que é Consolador dos Aflitos, né? São José teve que fugir com Jesus para o deserto, teve que cuidar de Nossa Senhora, enfim, assim, falar de Jesus é extraordinário. O que a gente muitas vezes não para pensar, né? São José é a figura paterna de Jesus na Terra. Assim como Jesus tem a figura do céu, que é o Deus Pai, aqui São José realmente foi a figura paterna de Jesus. São José Deus Pai dá a oportunidade de São José se equiparar a ele no sentido de cuidar de Jesus. Então é algo que é extraordinário. Então os homens, principalmente ontem eu estava vendo um texto em uma das páginas de São José que eu sigo, que em um mundo onde a masculinidade, a virilidade masculina, né, é tão atacada, né? Se a gente fala que é um pai de família, né, que a gente respeita, que respeita a família, já se torna um motivo de triste, tá sendo machista. É visto quase como um monstro mesmo. Exatamente. Né? Então, em tempos tão difíceis, é necessário os homens recorrer a São José. Eu estou vivendo essa experiência, de fato, foi o motivo que Deus me puxou muito para ele através de São José. Tá bom? Então, realmente, vivam essa experiência. Conheçam mais, gente, sobre José. E importante que o quanto São José, nós como homens, né, precisamos realmente se espelhar em São José para ser homens de verdade, sim, né? Porque às vezes a gente tem aquela visão e a própria sociedade tem batido tanto na masculinidade porque muitas vezes os próprios homens realmente assumem uma postura que não é de homem, não, é de moleque, eu digo moleque, de ignorantes, né? Se a gente for olhar para São José, o próprio Padre Léo dizia, né, que a coragem que nós precisamos ter, né, assim como São José teve na época dele, né? Se a gente olhar eu acho que eu já até falei isso aqui em algum outro momento, né? Olhar para uma realidade de um homem há, sei lá, 60 anos atrás, na época dos nossos avós, os pais muitas vezes não tinham aquele zelo, às vezes, com o filho de cuidar, de pegar, de dar um carinho, porque a masculinidade não permitia. Era papel da mulher cuidar, dar um carinho para um filho. O homem não fazia isso, né? Era o homem, aquela figura realmente deturpada, né? Do que realmente é a masculinidade. E aí, olhando, sei lá, 2023 anos atrás, né? São José, a própria imagem, né? De São José com Jesus no colo. Imaginar isso na realidade, pelo amor de Deus. A imagem vai ser bem interessante, até uma observação, né? Ainda com uma florzinha, né? Com um líriozinho. Né? Em alguns lugares, principalmente, já não é mais permitido até ter aquela imagem. Por exemplo, em muitos lugares há uma imagem muito idosa de São José, há uma imagem muito assim, de um homem frágil, né? Sim, sim. E a própria tradição mostra que isso não é o certo, né? É impossível um homem idoso fugir para o deserto, certo? É impossível. Então, hoje a gente pode até ver nos próprios ícones, na própria parte da arte da igreja, que já se mostra um José mais forte, né? mais jovem, né? Mais jovial. Tem uma santa, isso não é reconhecido pela igreja, não é ainda tradição, né? Mas tem uma santa que teve uma visão mística de quando Nossa Senhora foi visitar a sua prima Isabel, né? Após a revelação divina, que ela seria a mãe do Salvador, foi servir sobre Isabel, que São José jamais deixaria Nossa Senhora ir só. Nossa Senhora sozinha, grávida. Né? Então, foi a revelação divina. Né? São José, tão apaixonado por Nossa Senhora, deixar subir montanhas, né? Que Israel, de fato, é uma região montanhosa, que jamais São José deixaria ela ir só. Né? Enfim, Deus quis, de fato, esconder São José e chegou o tempo de fato, de se revelar. Outra coisa que eu ouvi recente e me pegou muito também, né? Sobre São José, né? Que falava, né? Não sei se é algo da tradição ou não está escrito em algum lugar, mas foi até o Joaquim, no Barco Podcast, né? O Joaquim falando sobre São José, né? Deus permitiu até que São José, ele
morreu antes da vida pública de Jesus para que as próprias pessoas que viram a vida de Jesus não confundissem. Quando ele falasse de pai, né, do pai Deus com o pai José, né? Não confundissem. E ainda falava mais sobre, quando você falou sobre São José não deixaria, né, Nossa Senhora ir sozinha à casa de Isabel, e a certeza de que São José não deixava a galera crucificar Jesus, não. Ele não ia aguentar ver, não. Boa observação. Inclusive, eu fiz um curso de consagração a São José pela Casa de Maria, né? Até mesmo, fiz sozinho. Eu e o Bruno, a gente fez sozinho. Toda a parte preparatória e... Assim como a consagração a Nossa Senhora pode ser sozinha, a São José também pode, né? Sim. E uma das aulas fala justamente sobre isso, né? Que Deus poupou José de um sofrimento porque ele não deixaria, e às vezes você está falando como foi, como o pai não deixaria. Então poupou de fato de um sofrimento e poupou inclusive também de causar uma confusão na cabeça das pessoas. Sim. Quando Jesus fala que eu sou a imagem do meu pai, o pessoal ia pensar, mas que pai? É José ou é Deus? Né? Então, de fato, Deus muito sábio fez isso. E tem até um determinado demônio que foge de São José, né? Da mesma forma que Lúcifer realmente foge de Nossa Senhora. Lúcifer é o demônio da vaidade, Nossa Senhora a mãe da humildade. São José como pai da castidade, o demônio Asmodeu, que é diretamente atacado por José, sabe? É o demônio da luxúria, tudo, enfim. Então é algo extraordinário da gente trabalhar mais. Real. E ainda falava mais, né, sobre imaginar São José ali ensinar, né, todo o ofício da carpintaria para Jesus, e aí ele aguentava ver Jesus ser pregado na madeira, cara, que era do ofício dele. Eu lembro que isso foi tu que tinha me falado. Cara, isso é muito forte, cara. Essa experiência se você assistiu um The Chosen, já chegaram a assistir? Sim. Eu não. Pronto, cuidado com os spoilers. Sai daqui. Eu não li a Bíblia ainda, eu não sei como é o final. Mas em um dos episódios, sabe? Bem rapidinho mesmo. Em um dos episódios, os discípulos chegam em Maria e falam: olha, Jesus não parou de trabalhar na história. E ela fala: ele aprendeu com o pai. Caraca, que massa! Isso é massa. Muito bom. Inclusive tem uma série que ela é feita pelos protestantes, ok? Mas eu agradeço muito eles a cena que eles fizeram, né? Que lá Maria Madalena chega muito mal e tal, não sei o que, pra falar com Jesus, mas antes ela entra numa tenda e aí ela conversa com Nossa Senhora, com a mãe de Jesus, e ela: não, espera, deixa eu te preparar pra falar com ele. Caraca. E aí ela prepara ela e tal, não sei o que, pra aí sim ela ir conversar com Jesus. Caraca, que massa. Essa cena, nossa. Qual é a série? Bom, que série é? The Chosen. The Chosen não é feito por católicos? Na verdade, eu tinha pra mim que era. Eu acho que os católicos estão pagando aí também, né? Tem alguém filmando lá. Eu acho que tem um católico lá carregando os fios, mas tem. Tem, viu? que eu andei pesquisando sobre a série, que de fato ela tenta levar o máximo da realidade, né? Da época, da tradição, que tanto foram feitos por católicos, protestantes, até judeus. Sim. Tá. Eu sei que o protagonista lá é católico, um cara, né? Que ele faz até propaganda do app lá. De vez em quando eu assistindo aqui ele... Do nariz! Caraca, Jesus falando. Até Jesus tá anunciando quem sonha pra não anunciar. Ana Margarida, se Jesus, que é Jesus. Exatamente. Cara. Mas, cara, muito bom. E assim, é bom a gente falar sobre... Porque assim, falando sobre a igreja, né? Sobre a fé, em filmes e em tudo mais, a gente vê que tem sido bem punk, né? Para os próprios atores que têm vivido essas realidades, têm sido muito, muito atacados. Então, vamos lançar... Vamos lançar nada. Ainda não. Plataforma Dom Pod de streaming... Mas pra gente fechar aqui o nosso papo, que eu não quero que acabe não, em momento nenhum, mas muito bom. Mas pra gente fechar, e aí eu quero muito ouvir, porque eu gosto muito dessa realidade. Como é, Vitor Hugo, a realidade de um cara que é advogado, coordenador do JA, da AB, todos os não sei o que, coordenador de Teresina, não. Mas como é lidar com tudo isso e ser pai de família e lidar com a família? Como é que consegue conciliar? Pelo amor de Deus, explica também. É um desafio, mas é a minha melhor versão, é a de esposo da Sandrine. Sandrine! De pai da Maria Cecília, assim...
A Sandrine me completa muito, sabe? Eu gosto de dizer que... Segredos de amor. Eu sei que tudo que realmente, também na minha vida profissional, no meu desenvolvimento como homem, também passa por ela, né? Então, é um desafio, sabe? Conciliar, de fato. A gente até brinca muito no final de semana, quando a gente quer descansar um pouco, né? Depois da semana cansativa de trabalho, sempre aparece um convite aqui e ali. Inclusive, ela está como coordenadora geral já também, ela e o meu afilhado, o Pedro Lucas, né? Eu em breve estarei saindo da coordenação, até porque precisa também dessa oxigenada na missão. Hoje, inclusive, eles são mais coordenadores, o próprio Pedro e a Sandrine. E chega o final de semana, de fato, a gente quer descansar, quer ficar realmente mais em casa, só que às vezes a gente não consegue. E, de fato, ela está em um estado gravídico que eu tenho, de fato, pela gravidez dela, realmente dizendo mais nãos, né? Sei que realmente a gente, muitas vezes, quer abarcar tantas coisas, né? Mas também temos que olhar mais para dentro da gente descansar, olhar para dentro da família. Então, eu gosto de dizer que é um desafio conciliar, mas que eu sei separar. Eu vejo que hoje, pelo menos eu aprendi a separar. Eu lembro muito bem que cheguei a ir para terapia para poder trabalhar isso, que eu tinha muita dificuldade em dizer não, que é uma partilha muito íntima, muito individual, mas que eu ouvi da psicóloga, da terapeuta, dizendo que quando a gente diz não, quando a gente diz sim para tudo, a gente diz não pra gente. Eu vou fazer esse corte e eu ouvi ele todos os dias da minha vida. De fato, é algo que dói muitas vezes, né? Mas tem prioridades, sempre tem prioridades, e lógico, a missão não é minha, né? O grupo permanece da mesma forma, mas eu sei que a minha prioridade hoje eu consigo muito bem conciliar, que é a minha esposa, é a minha filha, mas que graças a Deus a gente vem conseguindo, né, amor? A gente vem conseguindo. Eu sei que às vezes já fez assim, vocês não estão vendo. Mas que hoje a gente consegue dizer não com mais facilidade, mas é desafiador. Sim. Sei que pra você vai viver isso também, né? Em breve, com fé em Deus. Amigo, vamos nessa. Vamos nessa. Tá ansioso. Deixa eu ver se você sabe bem disso, né? Mas, de fato, a gente tem que colocar dentro de uma programação, sabe? Esse momento é isso, é aquilo. Esse momento tem o seu Vitor Hugo, esposo da Sandrine. Esse momento tem o seu Vitor Hugo, advogado. Hoje eu consigo com mais facilidade organizar, mas até pouco tempo atrás não. Tinha essas dificuldades, né? Mas isso faz parte da vida do homem, faz parte da vida da mulher, né? Faz parte da vida de servo. Deus não quer desocupados. E nem desorganizados. Se for parar para ver quem, de fato, é comprometido com o Senhor, Deus dá tanto quando a gente se compromete com as coisas de Deus, Deus se compromete com as nossas coisas também, né? Então, Deus dá tanto que Deus não quer desocupados, sabe? Mas também a gente tem que ter essa certa organização, e graças a Deus as coisas estão aí fluindo bastante. Muito bom, cara! Tu é doido? Temos. Conversa boa. Mano, papo muito bom. Vitor. Cara, obrigado, gente. Nada, cara, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom. Eu quero parabenizar, quero terminar essa minha fala parabenizando vocês. Vocês não têm noção, gente, vocês dois, né? A Thaís, o próprio pessoal também que faz parte do Dom. Tamires e o Davizinho. Tamires e o Davizinho, né? A Aurorinha Diego. Né? O Diego. Vocês não têm noção realmente do tamanho do alcance de vocês ainda, né? Isso vocês só terão, tenho certeza, na vida eterna. Eu tava até brincando um dia desse com o pessoal do Já e falando, gente, nós não temos noção da nossa missão. Nós tivemos aí um tempo difícil de pandemia, que muita gente morreu, que frequentava o Já, não tenho nem dúvida disso. Quantas pessoas morreram, né? Mas será que não tiveram tantas pessoas que chegaram ao céu porque alcançaram a misericórdia através de uma adoração? Eu falo para vocês também, nesse bate-papo, a cada encontro, eu não tenho dúvidas quantas pessoas são tocadas, né? E que isso, na verdade, seja estímulo, sabe? A vocês, seja incentivo. Eu sei que é cansativo. Normalmente vocês fazem esse encontro, esse bate-papo, depois tem os recortes, tem a parte por trás. O trabalho mais duro é por trás, eu tenho certeza disso. Eu falo isso até no meu trabalho. Só vi a gente ali trabalhando, fazendo perícia, audiência, mas o duro é por trás. Então, que Deus possa abençoar vocês, possa dar cada vez mais ânimo, e tenho certeza que Deus está muito feliz com isso. Contem comigo, contem com o Já, né?
contem com o pai da Maria Cecília, com a mãe da Maria Cecília. Contem com a previdência privada. É isso, meu povo. É isso. Vou agradecer também a você que está aí, que acompanhou até aqui. Muito, mas muito obrigado. E aí, não falando em números, né? Em pessoas, por pessoas, né? Então, se você está aqui e você quer, junto com a gente, alcançar mais uma alma, compartilha. Compartilha que você pode estar salvando uma alma. Jogando uma alma para o céu com talvez esse episódio, com o que vai acontecer por aqui, né? Faça a sua parte, só curtir, compartilhar e nos ajude a alcançar mais pessoas, mais almas. Vamos evangelizar com a gente. É isso. Mais alguma coisa? É isso. Só na descrição aqui do vídeo, não esquece não, tem um link lá para você acessar e adquirir as nossas imagens devocionais. Tem lá, São José ouviu, hoje é o dia. Olha só. São José ouviu, Hoje é o dia de São José. temos lá, e O Mesmo Sacrifício. 2 obras feitas pelo Dom Pod para você, para que você tenha aí e ajude na sua rotina de oração, porque o visual ajuda também. Hoje mesmo saiu, hoje estamos gravando, hoje dia 19. Não. 19. Eu não sei que dia é hoje, dia 19. Estamos aqui gravando e hoje, às 18 horas, saiu um corte lá do Padre Aquino, falando justamente sobre os símbolos, né? São importantes, por isso que a igreja tem os símbolos que nos ajuda ali na permanência, né? Lembrar na nossa oração. Então, compre. Vai lá, piquezinho. Fala, entre em contato e adquira a sua imagem devocional. No mais, muito obrigado. Até a próxima e fiquem com Deus. Valeu, fiquem com Deus, rezem por nós e falou! Tchau!